Capítulo 4. Os fracos não têm vez. Abigail estava montada em seu cavalo. Ela olhava o rio ao seu lado enquanto cavalgava. Ela estava pensativa. As últimas horas foram um pouco demais para ela. Abi estava nessa jornada por vingança, mas não havia presenciado muitos atos de brutalidade. Sendo uma caçadora de recompensas, ela já havia presenciado a morte várias vezes, causando algumas delas pelo caminho, mas sentiu de seu companheiro algo muito ruim. Ela refletia sobre o que havia visto mais cedo, enquanto olhava para Adi. O contraste da violência cometida mais cedo, com o carinho que ele estava tendo com aquela criança desconhecida em seu colo, fazia Abigail se sentir um pouco triste. Seus olhos opacos, quase sem brilho, encararam a cena, chamando a atenção do príncipe. O que aconteceu? Você parece um pouco para baixo. Perguntou Adi enquanto chacoalhava sua mão para distrair a criança. Vou ser sincera, não esperava aquilo de você. Responde Abi de maneira bruta. Também serei sincero, eu fiz tudo aquilo, pois sabia que se você saísse pela porta, seria morta por um tiro que Navon iria ver de onde veio. Diz Adi, parando de distrair a criança, temeu o pior e agiu por impulso. Parecia pessoal. Abi vira seu rosto para outro lado. Tudo o que estamos fazendo é pessoal. A criança, ao sentir uma energia tensa, toca novamente em Adi, e isso o acalma. O que vamos fazer em relação a essa criança? Indaga Abi. Vamos ficar com ela. Responde Adi empolgado. E a família dela? Temos que devolvê-la. Acho que você mais do que ninguém deveria saber que essa criança não tem um lar para criar. O machado daquele homem estava cheio de sangue, ela foi tomada de seu lar, assim como eu, e assim como você ela não tem mais ninguém. Isso é um erro, você não pode estar falando sério. Abi aparentava estar se irritando com aquela conversa, é só a levar para alguma instituição, alguém cuidará dela. Instituição é só outro nome para a escravidão, essas crianças crescem para servir já que não tem nada, isso é tão desumano quanto. E como você sabe disso? Pergunta Abi, indignada com a informação. Porque eu já passei por uma instituição, era apenas uma fachada para traficar humanos, nós, gente de cor, não somos os únicos tirados de seu lar e vendidos, responde Adi com um ódio profundo em seu olhar, eu não vou cooperar com isso, não vou entregar essa criança, se você não concorda. Não, tudo bem, eu consigo entender um pouco sua desconfiança, mas eu gostaria de propor um acordo. Abi se desfaz de sua expressão irritada, em meio ao seu caos e confusão interior. Eu gostaria de ser a calmaria, seu refúgio, sabe? Cuidar de você assim como você quer cuidar dessa criança. Eu te libertei e você escolheu me acompanhar em minha jornada de vingança, então eu não posso ter desavenças com você. Meu acordo é que a partir de agora, você segure a minha mão e não solte, vamos até o final. Após eu ter vingado a morte de meus pais, você terá dinheiro suficiente para comprar uma casa, e poderá cuidar dessa criança, combinado? Adebovale se cala por alguns instantes. Ele sabia que Abigail era diferente das outras pessoas, mas ainda vivia se surpreendendo com ela. Eu aceito o seu acordo, responde Adi, enquanto abraça forte a criança em seu colo. Porém, você tem que entender que nem todos os brancos são como as pessoas que te fizeram mal, tem muitos deles que irão te tratar com respeito e te tratar como igual, não precisa se rebaixar ao nível desumano que fizeram com você. Eu tentarei, sem muito tempo para refletir sobre a conversa que acabaram de ter. A dupla se aproxima da cidade de Silver Creek. Uma cidade pequena, mas próspera. Foi fundada às margens daquele rio que finalizava em uma antiga mina de prata, da qual se deriva o nome da cidade. Embora a mina tenha se esgotado há alguns anos, a cidade continua atrativa para mercadores e viajantes. Abigail e Adebovale cavalgavam pela cidade, de forma icônica. O caixão fazia um barulho extremamente alarmante para a calmaria da cidade. Eles chamam a atenção de todos os moradores que estavam na porta de suas residências.
Ao perceberem que em um dos cavalos existia um negro, eles começam a encará-lo, alguns cruzam os braços, outros bufam rapidamente em tom irônico e desgosto. Olhem aquele crioulo. Como podem permitir algo assim em nossas terras? Olhem aquele bebê. Aposto que ele sequestrou com aquela mulher. Os comentários que a população não fez questão de esconder, com seus olhares, atravessam a de Bovary como se fossem balas, mas ele se mantém calmo devido à conversa que teve com Abigail minutos antes. Abi não conhecia muito bem aquela cidade, mas por sua vasta experiência de caçadora, conseguia se encontrar fácil, logo chegando até o xerife. Ei, grita Abi chamando a atenção do xerife, trouxe alguns malfeitores para o senhor. O xerife, que estava sentado em uma cadeira repousando, acorda no susto com o grito da moça e se levanta quase que espontaneamente. Ele olha para a dupla e, assim como todos ali presentes, se espanta com o negro no cavalo, mas, diferente dos outros, não faz nenhum comentário. Ele só se surpreendeu, não aparentava se importar demais com isso. Quem são esses? Perguntou o xerife à dupla. John Smith, Bush Thompson e William Brown, 3 procurados dos Coiotes Vermelhos, responde Abi. Você derrotou eles com a ajuda de seu escravo? Indagou o xerife. Não sou o escravo dela, sou um homem livre, responde Adi tomando o controle da conversa com uma resposta abrupta, e sim, derrotamos eles juntos. A resposta do príncipe assusta todos que conseguiram ouvir a sua resposta. Ninguém ali conhecia um negro liberto que tinha se tornado um caçador de recompensas. O xerife solta uma gargalhada extremamente sincera. Ele se aproxima do cavalo onde os bandidos estavam e percebe o estado deplorável de um deles. Deram a eles o que mereciam, né? Mas sabe que vocês são pessoas mortas agora, diz o xerife. Aquele bando é gigantesco, viram atrás de vocês, porque vocês não têm um bando. Só nós 3 bastamos, responde Abi, enquanto apontava para a criança no colo de Adi Bovary. A propósito, eles aprisionaram o meu sobrinho, cuido dele desde que minha irmã morreu, precisamos que ele seja liberto. O xerife faz um olhar de julgamento em relação à criança estar sendo segurada por Adi Bovary, mas por sorte ele acaba por cair na mentira de Abigail. O xerife sabia exatamente as palavras de que precisava para soltar a criança daquelas correntes. A princípio, a cidade não possuía escravos, mas ela era totalmente pró-escravidão e já auxiliou muitos senhores de engenho que passaram pelo local. O xerife pega a chave e se aproxima das correntes da criança, encara a de Bovary enquanto diz a frase que iria marcar a mente do caçador para sempre. Caras Lubric Mortan e Tio, diz o xerife enquanto olha bem fundo nos olhos de Adi Bovary. O olhar do xerife era calmo e transigente. Ao terminar de falar, as correntes se soltavam e caem no chão. O barulho das correntes batendo no chão é intensificado pela pressão espiritual que emana da criança, que agora liberta, restaurava totalmente suas raízes. O xerife e os demais moradores eram leigos em questões espirituais, mas eles conseguiam sentir a diferença do clima. Seus corpos começam a tremer e seus olhos se esbugalham, e a mística do lugar pesa ainda mais com a presença inesperada de um gato que saltou até um muro e ficou imóvel encarando a dupla. Suas cores contrastavam e carregavam uma simbologia forte. Ele era um gato preto, cor que representava má sorte ou até mesmo bruxaria. A população local acreditava fortemente nisso, porém suas listras brancas traziam um ar de bom presságio e proteção divina. O xerife olhava para a população já entendendo que eles tinham em mente. Seus olhares em direção a Adi Bovary não escondiam a desconfiança. Ele era um mau sinal. Um homem que carregava uma cruz em seu peito, obviamente era um supersticioso, começa a sacar uma faca lentamente de seu bolso e anda em direção ao cavalo do caçador. O xerife tem noção do crime que seria cometido, mas se ele defendesse um negro na frente de todos ali, seu cargo estaria arruinado. Não é assim que a gente recepciona as pessoas, diz um homem branco barbudo enquanto disparava com seu Colt na faca.
O homem com a cruz é desarmado imediatamente. O barulho do projétil colidindo com o metal da faca quebra toda a atenção do momento e acaba por assustar o gato que permanecia imóvel o tempo todo. O gato foge e o homem barbudo se aproxima com uma mochila marrom bem chamativa, o rifle express em suas costas, seu revólver na mão esquerda e uma Quashgun na sua mão direita. Sugiro que prenda esse homem. Caçadores de recompensas servem à lei. Atacar alguém que serve à lei é um crime sério, diz o homem com um sorriso no rosto. Vocês dois, venham comigo. O homem desarmado estava em estado de choque, imóvel. O xerife se afasta de Adeboval e se aproxima do homem. Ele não queria prendê-lo, mas sua vida estaria em jogo se ele se recusasse a fazer isso. O homem barbudo começa a andar em direção a uma diligência extremamente elegante e chamativa. A dupla de caçadores segue o sujeito que permanece com seu sorriso e vai encarando os moradores daquela cidade, que vão se dispersando rapidamente. Esses safados não são abertamente escravistas, mas se pudessem ter 5 negros em cada casa, diz o homem barbudo. A propósito, me chamo Ervin Crawford, também sou um caçador como vocês, mas minha verdadeira profissão é ganhar dinheiro de forma legítima. O que importa é ficar rico. Ao chegar na diligência, Ervin revela diversas mercadorias, dos mais variados tipos. Ele era um verdadeiro empresário, caçada por dinheiro, vendia por dinheiro, quem sabe o que mais ele faria por dinheiro? Que liberdade foi essa? Você mandou e o xerife simplesmente obedeceu? Indaga Abby. Bom, como caçadora você já deve ter ouvido falar de carta branca, respondeu Ervin. Não brinca. O entusiasmo na fala de Abby era evidente. Isso não responde nada para mim. Adeboval adentra a conversa, demonstrando não saber do que estavam falando. Este homem é um caçador de recompensas que possui a mesma autoridade de um delegado federal, devido aos seus serviços na Guerra Mexicana-Americana. Lutou ao lado de meu pai, conta Abby, sem conseguir controlar suas emoções. Seu pai? Pergunta Ervin. Sim, Samuel Cassidy. Pequena B. Você é a pequena B? Eu não poderia estar mais surpreso, declarou Ervin. Seu pai vivia falando sobre você, era inegável como você e sua mãe eram o porto seguro dele. Ao ouvir aquelas palavras, seu olhar é tomado por uma tristeza extrema. Ela obviamente segura o choro, o que não passa despercebido por Ervin, que, tentando mudar de assunto, aponta para suas mercadorias. Bom, devido eu ser quase que o tio seu, vou estar te concedendo alguns produtos por minha conta, para o seu companheiro também, diz Ervin tentando criar um vínculo com Abigail. Suas mercadorias eram compostas por armas, munições, medicamentos, mapas e livros. Abigail desmonta do cavalo e começa a olhar com atenção os produtos, ainda emotiva pelo que ouviu, mas tentava não o ligar. Adeboval ainda em seu cavalo, observava de longe os produtos, mas enxerga algo que chama a atenção. Como Abby estava meio abalada, não havia percebido, porém, quando percebe, ela se espanta. Isso são talismãs. Abigail e Adeboval questionam ao mesmo tempo. Ervin era um homem extremamente ambicioso que desejava muito possuir um talismã, mas toda a mística por trás deles não permitia isso. Os talismãs escolhem seus portadores, e nenhum de seus 30 talismãs resolveram se vincular a ele. Sim, cada um deles eu conquistei com muito suor, inclusive este daqui, responde Ervin enquanto puxa um talismã em formato circular com uma cruz dourada em meio. O portador do destino que portava esse talismã era um líder guerrilheiro e revolucionário. Ele usava uma rapieira e usava uma máscara negra. Ele tinha um imenso poder e foi um incrível rival. Foi matando ele que roubei seu talismã, mas não consegui nada, porém ninguém precisava saber. Alguns acreditam que eu possuía o poder devastador que venceu o lendário guerreiro do México. Muitos desses talismãs foram conquistados sem precisar lutar. Foi por isso então que conseguiu seu cargo.
Pergunta Ad. Bom, muitos acreditam que por mais que os talismãs não concedam poderes, espantam espíritos malignos, então eu vendi alguns que achava desinteressante com o dinheiro construir uma fortuna e ajudei diversos condados com isso, responde Erwin, e caso seja de seu interesse, nunca lucrei com a venda dos seus, inclusive, eu ajudei a formar os lâminas do dragão. Quem são? Indaga AB, nunca ouvi falar, é um paraíso para os negros, acho que todos os escravos já ouviram falar alguma vez na vida, responde Adebovale, é um bando que atua no Missouri e eles acolhem negros livres que não têm para onde ir, dizem também que eles escondem negros que se refugiaram, mas as autoridades nunca conseguiram confirmar nada, e como alguns deles oferecem serviços à lei, eles fingem que não veem. Não conseguiram confirmar, pois fazemos um ótimo trabalho. Se um dia confirmado, ninguém iria para a revolta da população em cima do clã, diz Erwin. Recomendo que vocês passem por lá em algum momento. Minha estadia nessa cidade infelizmente está acabando. Abigail começa a organizar as munições e suprimentos que ela pegara de seu mais novo tio. Ela olha para ele sentindo um certo conforto, mas logo se entristece novamente ao perceber que ele estava indo embora. Porém ela logo se recompõe e monta em seu cavalo para partir em direção a Ironwood junto a Adebovale e a criança. Antes de irmos, como chamaremos ela? Indaga Abigail, vai mesmo querer que eu nomeie com algum nome africano? Retrucou Adebovale. Bom, ela precisa de um nome, Samuel, é um bom nome, diz Ad. Os olhos de Abi pela primeira vez em muito tempo eram consumidos por uma extrema felicidade. A sua boa ação voltou para si, a memória de Zuberi foi honrada por ela, o príncipe nigeriano estava honrando a memória de seu pai. É uma ótima ideia, confirma Abi enquanto começa a cavalgar em direção a fora da cidade e ao passar novamente pelo xerife, ele entrega a recompensa com uma quantia a mais de $200 por cada cabeça. Ele acena positivamente com a cabeça e assiste Abi e Ad saírem da cidade com toda a velocidade, mas ele não era o único, o misterioso gato também estava olhando eles, ainda imóvel como uma estátua em cima de um muro. Lentamente, ele começa a se desfazer em poeira. A dupla de caçadores começa a cavalgar sem preocupação em direção a Ironwood para terminar a caça dos coiotes vermelhos, mas eles aparentavam estarem sendo seguidos. Um homem branco, aparentava ser jovem, não possuía nenhum pelo em seu corpo e estava utilizando um sobretudo escuro. Seu cavalo era robusto e de uma espécie aparentemente desconhecida, ele cavalgava numa velocidade que superava e muito o limite. Ao se aproximar da dupla de caçadores, ele puxa 2 revólveres SWM-10, sem hesitar, dispara na direção da dupla. Adebovale com seu instinto protetor, tenta cobrir a criança para que ela não fosse atingida. Imediatamente, seu corpo é coberto pela armadura e os tiros não lhe fazem mal. Abigail, por sua vez, se pendura do lado do seu cavalo para escapar dos tiros. Abi aponta seu revólver Lemat na direção do homem e efetua 3 disparos, devido à velocidade dos cavalos. Ela acaba por errar 2 projéteis, mas o terceiro acerta o peito do homem, que ao receber o impacto do tiro nessa velocidade, é arremessado do cavalo, caindo violentamente no chão, deixando a dupla escapar. Abigail recompõe a sua postura no cavalo e Adebovale desfaz a projeção da armadura. Ambos se olham e, com um sorriso, começam a cavalgar mais rápido em direção à cidade. Ao chegarem na cidade de Ironwood, eles presenciam uma festa que tomava conta de cidade inteira. A dupla desmonta de seus respectivos cavalos e deixam eles em um estábulo. Os moradores daquela cidade não pareciam se importar com Adebovale, mas ele por instinto decide entregar Samuel para Abi, devido ao seu poder. Ele sabe que seria mais útil se ele estivesse preparado para proteger, e ele sabia que Abigail era uma excelente atiradora. Um bebê em seu colo não iria atrapalhar sua habilidade. Levante-se, agora! Mandava uma voz misteriosa no chão aonde tinha sido derrotado. O homem que perseguia a dupla de caçadores começa a se levantar, o buraco em seu peito que tinha sido causado por Abi começa a se regenerar.
Pegue a criança, ordena a voz misteriosa. Mas eles são bons, responde o homem enquanto segura um pingente em forma de olho. Sua liberdade depende disso, Adam. Pegue a criança. O homem segura o pingente com força e arremessa-o longe. Ele se levanta e se recompõe, somente para ver o seu cavalo retornar. Em sua testa se encontrava o pingente que ele havia acabado de descartar. O olho no centro do amuleto é uma gema esférica e opaca, de cor vermelho sangue, com uma fenda vertical que se assemelha à pupila de uma serpente. A gema parece viva, pulsando ocasionalmente com uma luz interna que dá a impressão de que o olho está observando o ambiente ao seu redor. O homem fica extremamente irritado ao perceber que não conseguiu se livrar do pingente, mas percebendo que ele não tinha escapatória, ele pega novamente o pingente da testa do animal e monta em seu cavalo para ir atrás da dupla. A de Bovally estava andando ao lado de Abigail. Eles estavam atentos, procurando por possíveis membros da gangue dos coiotes. Porém a incrível festança que estava rolando estava repleta de bêbados, e a multidão dançando alcoolizada acaba por separar a dupla. A de Bovally, que estava perdido, tenta rapidamente achar novamente sua amiga, porém da multidão surge uma mulher de cabelos negros, bem vestida, com brincos caros e com uma feição muito amigável. Está sozinho? És um homem livre? Perguntou a mulher, se aproximando de de Bovally. Sim, eu sou um homem livre, respondeu de Bovally, não mencionando a presença de Abigail. Você deve estar perdido por aqui. Me siga, vou te tirar dessa multidão e te oferecer uma bebida. De Bovally, sem dizer uma palavra, aceita o convite da bela moça. Ele começa a segui-la enquanto esconde o seu talismã. A mulher guia o caçador até um salão. O estabelecimento estava vazio, pois todos estavam festejando do lado de fora. Meu nome é Leana. Prazer, diz a mulher enquanto guiava a de Bovally a subir até o segundo andar. O meu é a de Bovally, responde o caçador. Leana conduz a de Bovally até um quarto bonito com uma cama aconchegante. Eu vou te trazer uma bebida, pode descansar por enquanto. Leana sai do quarto, deixando a de Bovally à vontade. Ele estava um pouco preocupado e apreensivo por Abby, mas esse tipo de tratamento por pessoas brancas era raro e o deixavam sem reação. Ele senta na cama e fica pensando em como sair dessa situação, até o momento em que as cortinas do quarto se abrem. A mulher se aproxima bem lentamente com um copo de cerveja. Ela toca o corpo de de Bovally e começa a remover sua roupa bem lentamente. O príncipe, por sua vez, olha fixamente para a janela do local, observando a multidão, com a esperança de achar Abigail. Ele de fato não estava interessado no que aquela mulher tinha a lhe oferecer. Não sabia nem que era possível uma mulher branca se interessar por ele. Porém ele se alerta quando a mulher começa a remover o seu talismã. Olha, eu não quero te decepcionar, diz a de Bovally enquanto se vira, porém ele se assusta ao perceber quem era a mulher. Você. A mulher que estava tentando remover o talismã de de Bovally não era mais Leana, era Lady Mary, mulher de Henry. Mary era diretora de fachada de um orfanato, o mesmo que a de Bovally alegou contribuir com o tráfico humano. Mary já tinha tido posse do príncipe há muito tempo. Mary, percebendo o CTR,